Oi, boa noite. Agora deu certo, hein, gente? Tinha entrado aqui, tinha dado um probleminha, mas agora eu acho que foi. O pessoal que tá entrando, me fala aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem pra gente poder começar essa live. O pessoal tá entrando aí. Hoje eu quero falar sobre depressão, quero discutir esse assunto com você, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A depressão é um transtorno mental que existe muito estigma em relação a ele, então, efetivamente, pessoas que têm depressão sofrem preconceito, né, por terem esse transtorno mental. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. O pessoal já tá entrando aí. Oi, Robson, quanto tempo que eu não devia por aqui, hein? Me falem, vocês estão me vendo e me ouvindo, que aí eu já quero começar. Quero começar a nossa live aí de hoje. Vamos falar sobre esse tema, né? Para vocês terem noção, o Brasil hoje ele é o primeiro país na América Latina em número de depressão. E a nossa estimativa hoje é que a gente tem aí em torno de 11 milhões de brasileiros com um quadro de depressão. Ok? Então, esse é o quadro geral. Então, tá tudo certo de som, vamos começar, tá? Quero começar discutindo, então, um pouquinho a depressão. Olha só, a depressão, ela é um transtorno mental que ela vai ser caracterizado por algumas... Vamos lá. A depressão é um transtorno mental que ela vai ter algumas características. Então, você pode ter diferentes tipos de depressão, mas essas três características, elas vão perpassar todas elas, que são quais? Tristeza profunda, perda de interesse e a pessoa começa a ter dificuldade de manter a vida dela em funcionamento. Para vocês terem noção, a OMS vai defender que a depressão ela é uma doença incapacitante. Então, quando a gente fala que a depressão é uma doença incapacitante, ela é uma doença que ao longo do desenvolvimento dela, ela vai tornando essa pessoa uma pessoa inoperante. Então, essa pessoa vai entrar num quadro que daqui a pouco essa pessoa começa a não ter mais funcionalidade, ela começa a não conseguir mais funcionar naquela sociedade, só para vocês entenderem a gravidade disso. Acho que uma coisa importante aqui para a gente diferenciar rapidamente é que tem uma diferença quando a gente fala de um transtorno depressivo, quando eu falo de um luto ou quando eu falo de uma tristeza. Tristeza é uma emoção normal que todo mundo sente em muitos momentos da vida. O luto, ele vai parecer muito com a depressão em termos de sintomas, tá? A diferença do luto para a depressão é o motivo causador. Então, no luto, a gente vai destacar que por mais que os sintomas da depressão estejam aparecendo, a gente vai caracterizar aquilo como luto exatamente porque você teve uma perda significativa que desencadeou aquilo ali. Tudo bem? Olha só, como diagnosticar, e aí se você é psicólogo principalmente, uma coisa que eu te digo tem alguns transtornos que você tem que saber quais são os sintomas deles, porque no seu atendimento você vai precisar identificar às vezes rapidamente o que está acontecendo. E a depressão é um desses quadros. Infelizmente, o índice de depressão no nosso país ele é muito alto, né? Como eu estava te falando, da América Latina, nós somos o país com o maior número de depressão. Então, a gente está aí no topo 1 aqui da América Latina. Quais são os sintomas da depressão? Então, a gente vai falar sobre 9 sintomas da depressão. Tristeza persistente, então a pessoa se vê triste o tempo todo, aonde ela vai ela se sente triste, tudo que ela faz ela se percebe triste. Uma falta de energia, uma sensação de cansaço, fadiga, apatia, esse é um segundo sintoma da depressão. Você tem a perda do prazer, perda da motivação. Então, o que é comum uma pessoa deprimida falar? Que ela tá comendo, que ela sempre comia, mas agora aquilo tá sem sabor. Então, as atividades do dia a dia, que eram atividades corriqueiras, que produziam felicidade e alegria, elas vão deixando de produzir. Então, essa perda de prazer na vida que uma pessoa com depressão vai começar a sentir. Ela pode ter distúrbio de sono. Então, você pode ter uma pessoa que começa a ter muito sono, ela começa a ter uma hipossonia, ela começa a dormir demais, ou ela pode vir por uma insônia, ela começa a dormir menos. Qualquer uma das alterações, né, vai poder estar caracterizado dentro da depressão.
A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre o distúrbio de apetite. Então, olha só, uma pessoa que está deprimida, ela pode ter distúrbio tanto de sono como alimentar. O distúrbio de sono vai envolver ou um aumento desse sono, ou uma insônia, uma diminuição. E o apetite é a mesma coisa. Ou essa pessoa vai começar a comer mais e vai engordar, ou essa pessoa começa a parar de comer e ela começa a emagrecer. Então, essas duas coisas acontecem quando a gente olha para a depressão. Sentimento de inutilidade. Então, normalmente uma pessoa que está num quadro depressivo, ela está se sentindo não só triste, mas ela está se sentindo culpada, ela está se sentindo que ela não serve para nada, que ela não é capaz de nada, que ela é inútil. A pessoa tem uma sensação de inutilidade que vai levar ela a acreditar que ela não é capaz de mudar a vida dela naquele momento. Então, normalmente pessoas que estão num quadro de depressão, provavelmente ela vai estar com uma baixa autoestima. É difícil uma pessoa com muita autoestima estar num quadro de depressão muito grave, ok? Então, isso acaba sendo um sintoma. Dificuldade de concentração, então a pessoa começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, a cabeça viaja, ela vai para uma outra coisa. Então, ela começa a ter dificuldade de se concentrar mesmo, então começa e termina, começa e não termina, começa a ler um texto, não entende o texto, volta o texto, quando vê já fez isso 10 vezes, essa pessoa está com dificuldade de concentração. Alteração motora. Então, o que é isso, né? A pessoa pode entrar numa lentificação corporal mesmo. Ela começa a falar devagar, ela começa a se mover devagar, ou ela pode entrar, às vezes, numa aceleração motora, ela pode entrar numa agitação motora. Essa é uma coisa interessante, tá? A gente pensa, às vezes, numa pessoa deprimida e a gente imagina uma pessoa sempre chorando e na cama prostrada, e às vezes não é. Até porque a nossa sociedade nos permite pouco parar e fazer nada, mesmo quando a gente está doente. Então, às vezes, você não vai ver uma pessoa deitada na cama chorando, deprimida. Às vezes, você vai ver uma pessoa muito agitada e irritada. Isso também vão caracterizar sintomas depressivos. Às vezes, nem sempre a depressão vai necessariamente por uma apatia. Ela pode vir por uma agitação e por uma irritabilidade. Então, a pessoa às vezes está deprimida, ela começa a relatar que ela está muito irritada o tempo todo. Ela está irritada, ela está irritada, ela está irritada. Ok? O último sintoma da depressão, são 9, o último sintoma é pensamento de morte e ideação suicida. Então, normalmente, desses 9 sintomas, para uma pessoa ser diagnosticada com um quadro depressivo, ela vai precisar apresentar pelo menos 5, ok? Então, de 9 padrões de comportamento, ela tem que apresentar pelo menos 5 no intervalo de no mínimo 15 dias, ok? Menos que isso também não vai ser caracterizado. De 15 a 6 meses, a gente vai falar de um quadro de depressão leve, ok? A partir de 6 meses, a gente vai falar de um quadro de depressão moderado. E a partir de 3 anos, a gente vai falar de um quadro de depressão grave. Vai depender também de como esses sintomas vão acontecer, ok? Então, essa é uma questão. Exatamente, Robson. Quando você se torna autônomo, a própria relação com o trabalho muda. Acho que esse é um ponto importante. Nem sempre a gente consegue parar para sofrer, né? Ainda mais na nossa sociedade. A questão é, e aí olha só, vou começar de fato a live, tá? Falei um pouquinho da depressão, o que é depressão, o que caracteriza a depressão. Por que nós deprimimos? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. O que nos leva a entrar num estado mental e de adoecimento que a gente começa a olhar para esse mundo e o que a gente começa a ver nesse mundo é nada que nos agrade. A gente começa a olhar para esse mundo e fala, olha, não quero esse negócio para mim não. Se esse negócio que você está falando comigo chama vida, eu acho que eu não quero essa vida não. Isso a depressão leva a pessoa para esse lugar. Mas o que nos leva à depressão? Existem alguns estudos na área de psicologia que é um campo da psicologia chamado desamparo aprendido. O que nós fizemos aí, muitos anos de estudo? Alguns animais, eles eram submetidos a uma situação de choque que eles não eram capazes de fugir. Eles tentavam fugir daquela situação, chegava uma hora que eles percebiam que eles não conseguiriam fugir, e esses animais, eles desistiam.
eles desistiam de tentar de sair daquela situação ruim. Ao desistir, para vocês terem noção, esses animais paravam de comer, esses animais paravam de se movimentar. O que a gente começa a olhar para esse estudo? A gente começa a pensar na depressão. Olha, pode acontecer, a gente sabe que isso acontece, de nós passarmos por um determinado momento na nossa vida que as coisas só dão errado. Dá errado, dá errado, dá errado, dá errado. Aí você fala, não, agora vai melhorar. Aí dá errado de novo. Uma sequência de experiências que você sente que não importa o que você faça, a coisa nunca aconteça, vai nos levar para um lugar de desistência. Porque olha só, se eu estou tentando fazer e não dá certo, e eu tentei aqui e não deu certo, eu tentei aqui e não deu certo, e parece que está dando para todo mundo, que a depressão ainda tem isso, né? Não está dando para mim, mas está dando para todo mundo. O que de certa maneira a gente está aprendendo na vida naquele momento? A própria vida está me ensinando que não adianta você tentar, a coisa vai dar errado pro seu lado. O que isso vai produzir? Um forte sentimento de impotência diante da vida. Então você olha para aquela vida ali diante de você e parece que vai ser impossível. É impossível você vencer aquilo. É impossível você nadar naquele tsunami que está vindo. Como é impossível mudar o cenário, como é impossível viver essa vida sem sofrer, eu deprimo. Eu começo a não conseguir mais. Eu começo a não conseguir sair desse lugar que eu tô. E aí, quando a gente pensa nisso, né? Que muitas situações de incontrolabilidade pode nos levar para um quadro depressivo. Por isso que depressão é algo tão comum. Mas por que é algo tão comum? Porque todos os seres humanos vão enfrentar situações de desamparo aprendido em algum momento. Como é isso? Todos nós vamos viver situações que nós teremos completa consciência da nossa incompetência frente à vida. Olha só, gente, uma pessoa quando ela está num divórcio, ainda que seja ela decidindo a sair, uma pessoa quando ela entra num processo de divórcio, a sensação que ela tem é uma sensação de incompetência. Ela foi incompetente diante daquilo ali. Ela foi incompetente enquanto marido, enquanto esposa. Ela é incompetente enquanto mãe porque o filho usa droga. A nossa sociedade, ela está o tempo inteiro medindo a nossa competência. E aí, se eu tenho vários atestados de incompetência, eu começo a falar para mim mesmo que, olha só, não vale a pena. Você não sabe fazer nada. E aí a gente vai ter um ponto crítico na depressão, que é o quê? Uma das coisas muito características da depressão é a tristeza profunda, uma sensação de vazio. Seja em qual tipo de depressão for, né? A gente tem alguns tipos, essa tristeza ela vai estar sempre presente. A tristeza e a falta de energia. Então, o nosso primeiro desafio quando a gente vai lidar com a depressão é que a gente está lidando com uma pessoa que ela não tem energia. Ela não tem energia. Imagina seu celular já está lá na economia de bateria. E aí você começa a abrir um monte de aplicativo. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o seu celular? Ele não tem bateria para aquilo tudo. Qual que é a tendência dele? Ele desligar de vez. Se eu tenho uma pessoa que tem pouca energia e para ela ter mais energia, ela precisa se movimentar, mas ela não tem energia para se movimentar, mas eu preciso que ela se movimente para ela ter energia, eu entro num ciclo que é difícil sair, é difícil para a pessoa deprimida sair. Essa falta de energia para fazer as coisas vai ser um dos nossos grandes desafios quando a gente está fazendo essas intervenções. Além desse ser um desafio grande que você vai enfrentar, o outro desafio é o viés de negatividade que a pessoa tem na vida. Uma pessoa deprimida, ela tá olhando para o mundo e ela tá vendo o copo meio vazio. A pessoa que tá deprimida, a mente dela agora tem um viés, que essa mente agora tá treinada para ver tudo que é ruim, porque ela precisa ver tudo que é ruim, porque ela precisa de contar como que o mundo tá ruim. Então, isso é muito doido, porque a depressão, em alguma medida, chega uma hora que ela entra num processo de autoalimentação exatamente por causa do viés negativo.
Se você já atendeu uma pessoa deprimida, você sabe disso. Um dos padrões muito característicos de uma pessoa deprimida é a murmuração. A pessoa reclama, 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 murmura, 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 murmura. O que essa pessoa está fazendo? Achando pontos no mundo para ela achar ruim, para ela falar algo ruim. E ao falar algo ruim, ela continua comprovando para ela mesma o quanto esse mundo é um lugar ruim. Vocês entendem isso? E aí você fica nesse ciclo de negatividade. É ruim, eu vejo que é ruim, eu vejo que é ruim. Quando eu vejo que é ruim, eu tenho certeza que é ruim. E aí eu tô certa em pensar que é ruim. E aí eu fico nesse lugar de murmuração, ok? Uma pessoa adoecida em termos de saúde mental é uma pessoa que tem muita murmuração. Essa é a verdade. Além desse ser um ponto crítico, a gente tem mais um ponto crítico, que é a desesperança. Qual que é o grande problema da depressão? A desesperança. Como que vai ser seu futuro? Não sei. Não vejo, não enxergo, não sei como ter uma vida sem dor. Não sei o que seria uma vida sem sofrimento. Não sei se eu sou capaz de viver essa vida. Todas essas, muito pensar que a depressão traz, essa desesperança vai roubar energia, essa desesperança. Sabe por quê? Uma pessoa deprimida, normalmente, ela se movimenta pouco, ok? Então, ela sai pouco, ela fala pouco, ela, principalmente dependendo do grau de depressão dela, ela vai literalmente deixando de funcionar muitas vezes. Isso pode acontecer. Então, ela tá fazendo tudo muito pouco, ela tá falando pouco, ela tá, se comportando pouco, mas ela tá fazendo o que muito? Pensando. Ela tá presa na cabeça dela, pensando o quanto que ela não é boa, o quanto que a vida não vale a pena, o quanto que a vida é só dor, o quanto que a vida é desespero. Ela tá num quadro que a gente chama de desesperança. Por isso que a depressão, a gente está em setembro é um mês de conscientização em relação ao suicídio. Por que a depressão é o quadro que mais aparece quando a gente fala de suicídio? Primeiro, que a estimativa é que 40% das pessoas que têm depressão vão fazer alguma tentativa de suicídio ao longo das suas vidas. E para além disso, o que nós sabemos também? Sabemos não, Um dos sintomas da depressão é a própria ideação suicida. Olha só, se eu tô num lugar, vamos imaginar que você vai para uma festa, essa festa tá muito ruim, mas você não tem como ir embora. E você fica ali, você não tem como ir embora, mas a festa piora, 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 e chega uma hora que você fala, eu não quero saber como que eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui. E você dá um jeito de sair daquele lugar. O que aconteceu? Você estava num contexto insuportável, a coisa ficou insuportável de tal maneira, o que você fez? Deu um jeito de sair. O suicídio é isso, gente. A pessoa se vê num contexto de vida que é tão insuportável, ela não consegue suportar aquilo, ela não consegue ver que aquilo vai mudar, ela não consegue sentir que aquilo vai ser diferente nunca. E aquilo daquele jeito, ela não quer. O que ela quer fazer? Ela quer sair. Ela não quer aquela vida. E aí eu acho que é interessante, porque o Tim Carrey fala isso. O Tim Carrey é um cara, um comediante, que lutou com a depressão, luta com uma depressão, Ele fala abertamente sobre isso. Esses dias eu estava vendo um vídeo dele falando sobre isso. Que a depressão é o seu corpo dizendo para você mesmo que você não quer mais estar naquele personagem. O suicídio é aquele indivíduo falando pra gente que aquele personagem que ele está vivendo, que a vida que ele está vivendo naquele momento, é uma vida que não vale a pena. É uma vida que não vale a pena a ponto de que eu quero ir embora dela. Isso é o suicídio. De vez em quando eu falo isso aqui em casa. Ninguém quer morrer. A prova que ninguém quer morrer é que as igrejas estão cheias. O que isso significa? Nós queremos vida eterna. Nós queremos ser imortais. 98% da população brasileira se considera, acredita em Deus. Se considera nada, acredita em Deus. Imagina, a gente está falando de uma maioria de uma população que não quer morrer. Quer Deus, quer reencarnação, quer encontrar com Jesus do outro lado.
E aí, o que que acontece na vida de uma pessoa que ela acha que não vale a pena ela tirar a vida dela, se nós queremos ser imortais? Porque chegou num grau de sofrimento tamanha que a pessoa olha para a vida dela e ela não consegue ver algo diferente daquilo. E isso é muito característico do quadro de depressão, ok? Como que a gente vai intervir, né? Eu vou falar disso para a gente caminhar para o final. Como que a gente vai intervir num quadro de depressão? Um paciente deprimido, eu não vou mentir para vocês não, é um paciente difícil, é um paciente que cansa. Porque a energia dele é muito baixa, né? Ele é muito pessimista. É sempre quase muito filosófico a sessão. Tem que ser filosófico a sessão. Por quê, né? Por que atender um paciente deprimido você tem que ir para a filosofia muitas vezes? Porque você está tentando resolver, você está tentando responder uma questão sem resposta. A gente está tentando responder se a vida vale a pena, a gente está tentando responder qual que é o sentido da vida, a gente está tentando responder se tem propósito ou não tem, a gente tá tentando responder essas coisas. Porque numa depressão que a vida não faz sentido, eu preciso saber se tem como eu resgatar isso para saber se vale a pena eu continuar vivendo. Então, como que eu vou intervir num quadro depressivo? A primeira coisa que você precisa fazer e entender é que você vai precisar de muito vínculo com aquele paciente, ok? Precisa de vínculo, vai precisar de muita empatia, precisa de muita validação e principalmente, gente, precisa de muita paciência. A gente tem pouca paciência de maneira geral. Eu me vejo sempre com pouca paciência dentro de casa, no meu dia a dia, nas minhas coisas. Mas quando você tá com um paciente deprimido, você tem que ter paciência. Por quê? Eu costumo dizer que o paciente ansioso, ele tá doido para você passar uma lista de tarefas para ele fazer, para ele resolver a ansiedade dele. Se não fosse assim, ele não seria uma pessoa ansiosa, querendo resultado e querendo que você resolvesse a vida dele, olha só. Mas e o paciente deprimido? O paciente deprimido começa no problema 1. E o problema 1 é, ele não tem energia. Ele não tem energia para sair da cama. Ele não tem energia às vezes para tomar banho. Ele não tem energia para fazer as coisas que você pede para ele fazer. E isso se torna um problema. Então, você precisa ter paciência e principalmente para você entender que você vai caminhar na velocidade dele, não na sua. A gente, enquanto terapeutas, e em alguma medida o nosso paciente nos pede isso. O paciente nos pede pressa. Ele quer parar de sofrer logo. Ele quer resolver rápido o que está acontecendo. Só que o ponto é que não tem como eu ter pressa. Eu não posso ter pressa, muito menos numa depressão. Por quê? Porque a gente está devagar mesmo. O corpo está devagar. Você investiu no seu vínculo terapêutico? Invista em psicoeducação sobre depressão. O que eu vejo, gente, com os pacientes deprimidos? A primeira coisa é a dificuldade em aceitar o próprio diagnóstico. 99% dos pacientes que eu já atendi com depressão relatavam que tinham vergonha de terem depressão, que eles preferiam ter outras coisas. Gente, eu já ouvi uma pessoa falando que ela preferia ter câncer a ter depressão. Quando uma pessoa fala isso, ela está nos relatando o quanto de tabu existe sobre a saúde mental, o quanto de estigma existe sobre uma pessoa deprimida. Por quê? Porque a gente aprendeu que está na nossa cabeça, a gente aprendeu que depressão é falta de homem, é falta de louça para lavar, né? Depressão no homem, esse homem é fraco. A gente nunca olha para a saúde mental de uma maneira caridosa, a gente sempre olha com muito preconceito. A depressão, ela consegue liderar o carro do preconceito, essa é a verdade. Eu já ouvi muito isso. Eu preferia estar com as 2 pernas quebradas do que estar com uma depressão. Eu preferia ter outra coisa que não fosse depressão. E aí, o que você precisa trabalhar com o seu paciente? A aceitação do diagnóstico. Aceitar, né? Eu já tenho falado disso aqui em outros momentos. Aprenda a fazer psicoeducação. Explique o que é depressão. Eu explico para o meu paciente, olha só,
Seu cérebro não está funcionando direito agora. Né? O que, que nós sabemos? Quando uma pessoa está deprimida, ela está com baixo funcionamento cerebral, o córtex dela funciona menos. Então, assim, a pessoa precisa se acolher para ela conseguir sair dali. Eu explico para o meu paciente, por exemplo, que ele tem um viés de negatividade. Nesse momento, ele vai ter uma tendência de sempre olhar a coisa do jeito pior. Aí, normalmente, quando eu falo isso, eles falam, o que, que eu faço? Aí eu falo, você precisa se treinar. A gente precisa se treinar para ver a vida de uma outra maneira. A gente precisa se treinar para ver se tem como a gente construir um outro caminho, que não aquele que a gente está. Então, trabalhar com psicoeducação é sempre um bom caminho para você trabalhar mesmo em quadros depressivos. Uma outra coisa, e aí, né, podia ter começado a falar sobre isso, não quis propositalmente, que se você for um terapeuta comportamental ou um terapeuta cognitivo comportamental, uma das coisas que você aprendeu é que não existe nada melhor para depressão do que ativação comportamental. Então, a gente tem muitas pesquisas com ativação comportamental. É a intervenção que mais mostra resultados para quadros depressivos, ok? E aí, o que eu vejo que as pessoas fazem? Pessoa deprimida, vão fazer uma ativação comportamental. Aí, você entra com a ativação comportamental e tá errado. Por quê? Porque você não tem vínculo, porque o seu paciente não aceita o diagnóstico dele, porque o seu paciente não entende que tem coisas que nesse momento ele realmente não vai conseguir fazer. E aí você vai pedir para ele fazer uma coisa, ele vai tentar fazer mais, ele não vai conseguir, ele vai se sentir frustrado. Para você começar a fazer uma ativação comportamental, garanta que exista vínculo terapêutico entre você e seu paciente. Garanta que ele está aceitando o quadro dele. Garanta que a gente vai começar devagarzinho e ele entende que devagarzinho vai ser melhor, que a gente não vai ter pressa em fazer isso. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Nós vamos precisar imprimir constância para você chegar onde você quer. A gente não precisa de pressa. Se você começa com pressa, muitas vezes você não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Vamos começar devagar, um pouquinho de cada vez, e a gente vai fazer igual a tartaruguinha que venceu a lepre, caminhando sem parar. Aí eu começo a fazer ativação comportamental. O que é ativação comportamental? Qual que é o objetivo dela? É colocar a pessoa em movimento. A depressão, gente, ela para a pessoa. A depressão faz a pessoa ficar trancada em casa. A depressão faz a pessoa entrar no isolamento. A depressão faz ela ficar presa na mente dela, se sentindo uma merda, se sentindo péssima, se sentindo... Entendeu? A depressão faz isso. A depressão vai parando a pessoa. O que a gente precisa... O que a ativação comportamental vai se propor a fazer? Vamos ajudar a colocar essa vida da pessoa em movimento. Eu te digo isso. Se você pegar um paciente deprimido, você vai ver que a vida dele está parada. Ele está com problema no casamento, ele está com problema no trabalho. Ele está assim, aonde ele olha, tem problema. Ele não está satisfeito com as coisas. E aí, muitas vezes, essa pessoa não se sente capaz de sair desse lugar. O que eu faço? Eu quero colocar ela em movimento. Como que eu faço isso? Eu vou fazer devagar. Por onde que normalmente eu começo ativação comportamental? Autocuidado. Eu falo, algumas coisas eu falo com meus pacientes. Eu falo, olha, esses dias eu até falei isso com uma paciente minha. Ah, não melhoro, quero me matar, quero me matar, quero me matar. Aí eu virei pra ela e seu sono. Aí um dia ela falou, não tô dormindo. O remédio não tá me ajudando. Eu falei, olha só. Falei, para tudo. Falei, para tudo. Ela falou, por quê? Eu falei, enquanto você não dormir bem, não tem como você sair dessa depressão. Isso vale para depressão, isso vale para ansiedade. Enquanto você não regula o seu sono, você compromete todo o seu sistema neurológico. Então eu falei com ela, a gente vai precisar resolver o seu sono. Enquanto o seu sono não estiver bom, a gente não tem como avançar. Ah, mas e as outras coisas? A gente vai fazer uma coisa de cada vez. Vamos começar devagar. Vamos começar com um exercício leve. Ah, você tem que fazer atividade física. Não é para morrer de correr na academia. É para caminhar com o cachorro. É para dar uma volta por dia. É para andar meia hora no primeiro dia. A gente precisa caminhar com metas realistas. Cuidado com isso.
Normalmente, quando você vai passar uma tarefa para o paciente, principalmente os mais afobados, os ansiosos principalmente, mas isso pode acontecer com a pessoa deprimida. Olha, vamos para academia. Ela se matricula, ela vai todo dia. Aí ela vai no primeiro dia, ela fica 1 hora na academia. Aí no outro dia ela não consegue ir porque ela tá quebrada de tanta dor. Tá errado. A gente precisa estabelecer metas realistas. A meta realista é dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, né? Uma coisa que eu treino meus pacientes. Você vai acordar sempre no mesmo horário, de segunda a segunda, seu relógio tem que despertar no mesmo horário. Ah, e se eu dormir mais tarde? Tem que acordar. Até você entrar num horário regular de noite. Esse é o ideal, olha só. Eu vou fazendo isso aos poucos, eu vou alterando aos poucos. Alterei o sono, tô com sono melhor, agora eu vou mexer em outra coisa. Muitas vezes a gente erra nas nossas intervenções porque a gente quer fazer tudo de uma vez. E aí, às vezes, a pessoa não sustenta. Faça uma mudança, estruture, sentiu que estabilizou aquilo na vida dessa pessoa? Sim, a gente vai para uma próxima e depois a gente vai para uma próxima e depois a gente vai para uma próxima. Tudo bem em relação a isso? Olha só, eu quero falar mais 2 coisas que eu já vou encerrar a live, ok? Então, como que você vai intervir? Vínculo, psicoeducação, ativação comportamental, rotina de autocuidado, estabeleça metas realistas com essa pessoa. Mas principalmente, gente, você precisa entender o que é a vida que essa pessoa quer ter. Esses dias atrás uma pessoa virou para mim e falou assim, que ela queria se matar, que ela não queria mais viver. E aí eu virei para ela e falei, por que você não quer viver? Ela falou, porque essa vida é um saco. Eu falei, que vida que é um saco? E ela começou a me descrever uma vida. Foi muito interessante, porque quando eu falei, tá, mas que vida é essa que é um saco? Que vida é essa que você não aguenta mais viver? Ela começou a descrever, fazer isso, acordar, trabalhar, sair do trabalho, ir pro bar beber com os amigos, e chegar em casa e trabalhar, e no final de semana encontrar e beijar na boca, aí você transa, aí no outro dia você acorda, aí você trabalha 10 horas. Ela começou a falar. Quando ela terminou de falar, eu pensei, oh Deus, obrigado por essa oportunidade. Gente, sabe quando você tá esperando aquilo acontecer? Quando ela terminou de falar, eu virei pra ela e falei assim, e quem disse que essa precisa ser a sua vida? Ela falou, mas essa é a vida de todo mundo. Eu falei, mas você quer ter a vida de todo mundo? Eu falei, pelo que eu tô entendendo, não. Porque o que você tá me dizendo é que tem um estilo de vida aí que você tava vivendo e que essa vida não faz sentido nenhum pra você. E que viver essa vida não faz sentido nenhum pra você. Ela falou, é. Eu falei, por que você não pode viver outra? Ela falou, eu não sei. Eu falei, mas aí é uma outra coisa. Olha só, muitas vezes eu não saber como construir a vida que eu quero é uma questão, é um problema a ser resolvido. Um problema a ser resolvido não nos leva à depressão. O que nos leva à depressão? Achar que nós não conseguimos mudar a realidade que nós nos encontramos. Olhar para uma vida e acreditar que eu não tenho como viver nada diferente daquilo. Pegando a ideia do Jim Carrey, né, a depressão é o seu corpo dizendo que você não quer estar mais naquele personagem, às vezes eu trabalho isso com os meus pacientes. Se esse personagem que você está vivendo agora não está fazendo sentido, me fala, que personagem é esse que você gostaria de ser? Que vida é essa que faria sentido você ter? Sabe por quê? E aí sabe o que acontece, que eu observo? Quando chega a depressão na nossa vida, ou quando chega uma ansiedade na nossa vida, ou um transtorno mental que seja, o que nós fazemos com ele? Nós te odiamos, nós não queremos você aqui, por favor, saia o mais rápido possível. É isso que nós fazemos. No caso da depressão, como você tem muito estigma relacionado à depressão, o que nós fazemos quando ela entra na nossa casa? Nós a escondemos. As pessoas escondem que elas estão deprimidas. As pessoas, você fala, fulano nem parece deprimido. As pessoas não fingem depressão. As pessoas fingem estarem bem. Quando uma pessoa deprime, é porque ela, e todo mundo vê,
É porque ela cansou de fingir, é porque ela não tá aguentando mais fingir. Aí todo mundo começa a ver, mas posso te dizer, ela tá em depressão há 1 ano, 2 já. Por quê? Porque a depressão tem muito estigma. Se eu tô num personagem que eu não quero, eu discuto isso com os pacientes. Você quer morrer? Vamos morrer. Vamos morrer em vida. Vamos enterrar esse personagem, vamos ver o que não faz sentido nisso aqui e vamos entender quais são os seus valores e como que a gente constrói essa vida. Esse é o ponto, né? O Jung, ele fala uma coisa e muitas vezes para eu fazer o caminho de sair daqui, eu vou precisar fazer o caminho de entender o que é essa depressão. Eu estava estudando um pouco hoje, o Jung fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, ó: a depressão é como uma mulher vestida de preto. Se ela aparecer, não a afaste. Convide-a para entrar, ofereça-lhe um assento, trate como uma convidada e ouça o que ela tem a dizer. Nós deveríamos fazer isso com todas as nossas emoções. Quando uma depressão chega na sua vida, você precisa sentar com essa dor e você precisa se perguntar: o que você está me dizendo? O que aqui na vida que eu tô tendo não tá fazendo sentido a ponto de me magoar tão profundamente que eu desejo tirar minha própria vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Ao fazer essa pergunta, você começa a ter sinais de para onde você precisa ir. Gente, as pessoas preferem morrer a se divorciar. As pessoas preferem, não sei se é uma preferência, né? Deixa eu refazer a minha frase. As pessoas vêm por uma tentativa de suicídio, por uma falta de coragem de enfrentar um divórcio. As pessoas vêm por uma tentativa de suicídio por falta de coragem de contar para os seus pais que elas são gays. As pessoas vêm por uma tentativa de suicídio porque por falta de coragem de falar para o outro que ela se sente uma merda e que ela não vê futuro na vida. E aí a gente precisa olhar para nossa dor, né? A gente precisa olhar para as nossas dores e falar: mas peraí, vale a pena morrer por isso aqui? Vale a pena para morrer por um personagem por medo de um outro? E a partir disso, a gente precisa ajudar essas pessoas, ajudar os nossos pacientes a construírem uma vida que faça sentido para eles, ok? E aí, né, estamos tão condicionados a fugir da dor que o que a gente faz com elas? Por isso que o trabalho é lento numa depressão. Porque muitas vezes eu vou precisar levar o meu paciente a entender que para sair da dor é preciso senti-la. Tem momentos que vai doer muito. O que você vai fazer? Chorar profundamente. E você vai chorar uma vez, 2 e na terceira vai estar doendo um pouquinho menos. Então, existem momentos, né, na terapia, quem atende sabe disso, tem momentos que a terapia fica pesada, né? As sessões são puxadas, às vezes, com o paciente deprimido. É muito conteúdo emocional forte que a pessoa traz. E sentir aquilo e permitir que essa pessoa sinta e doa e sofre, angustia, é o que vai proporcionar ela sair desse lugar. Todas as dores podem ser curadas. As dores que não são curadas são aquelas que nós decidimos ignorar. Aí a gente não entende por que aquilo vira um grande problema depois. Porque a gente não tratou como a gente deveria tratar dessas coisas. Então, muitas vezes nesse processo, abraçar a depressão para entender por que ela veio e para que ela me ajude a pensar qual vida que eu quero ter, para que ela não precise estar mais na minha vida. Esse é um caminho importante para a gente fazer. E por último, uma vez que eu entenda isso, mesmo que seja difícil, eu preciso começar a levar o meu paciente a entender que ele precisa se comportar. Eu falo, né? Só tem reforço quem se comporta. A vida, as coisas não acontecem, as coisas não chegam simplesmente. A verdade, né? E a depressão a depressão nos leva para esse lugar de impotência. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar é o lugar do controle novamente. É o lugar que não, tem coisas que você pode fazer sim para mudar a sua vida. Que quando você muda, as coisas mudam. Que quando você muda de ambiente, alguns comportamentos seus se modificam. Olha só, quando eu me coloco num lugar diferente, aquelas pessoas daqui a pouco começam a se colocar comigo diferente. Quando você começa a restaurar essa sensação de novo no seu paciente, isso vai tirar ele da impotência.
A sensação de controle, por mais que a gente saiba que ela é ilusória, não vou entrar nisso agora que eu já estou terminando a live. Essa sensação de controle na vida eu falo muito isso para os meus pacientes. Nós não podemos controlar tudo, mas não significa que não existam coisas que estão na nossa mão. O problema do ansioso é que ele quer 100% do controle. E o problema do deprimido é que ele acha que tem nada no controle dele. E tem. É ajudar o seu cliente a entender que ele vai precisar se comportar para ele gerar a vida que ele quer, vai ser ajudar a colocar essa pessoa de novo em movimento. Tudo bem? Faz sentido, gente? Olha só, eu vou terminar por aqui. Se você tiver alguma dúvida e pergunta, pode me mandar aí por aqui ou pelo direct depois, tá? Se você curtiu essa live, compartilha depois, comenta aqui, deixa o seu like aqui para eu saber que você gostou. Escreve aqui para mim nos comentários para ver o que você achou, tá bom? Seu feedback para mim é super importante. Gente, estou terminando por hoje, tá? E espero vocês aí na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Até mais!